Olá, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse, onde houvesse dois ou mais reunidos em nome dele, ali ele está. Então ele está aqui e está aí. Você crê? Então diga assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal, tudo que não presta, se você tem uma enfermidade, fale essa enfermidade também. Fale o nome dessa enfermidade, que ela saia e vá para longe, para o inferno, em nome do Senhor Jesus. Seja livre, respire fundo, agradeça a Deus, seja liberto, liberta e curado. Amém? Graças a Deus. Senhor Jesus, nos dê direção, sabedoria e entendimento, leva-nos a compreender a Tua vontade, Tua mensagem, Tua palavra, nos mínimos detalhes, em nome do Senhor Jesus. Durante o dia, gente, nós temos tempo para comer, geralmente dorme-se à noite, conversa-se com um, com outro, resolve-se isso, resolve-se aquilo. E a pessoa conversa com várias pessoas, conversa com o marido, com a mãe, com o pai, com o tio, com o vizinho, com o colega. Enfim, são várias coisas que nós fazemos e precisamos fazer durante um dia que tem 24 horas e que tem 1440 minutos, não é verdade? Agora, o que é mais importante? Acima de tudo e de todos. Quem deve estar em primeiro lugar na vida da pessoa que quer andar com Deus? O Senhor Jesus. De repente, você é dizimista, vai à igreja. Você não está em pecados que aos olhos humanos são considerados graves, prostituição, adulterar, fornicação, tal. Mas você tem negligenciado o mais importante. O que é o mais importante? A intimidade com o Senhor Jesus. Olha o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, quando o Senhor Jesus está nos ensinando os discípulos também a orar. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará como? Publicamente. Olha que forte. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, não pode ser de qualquer maneira, e fechando a tua porta, concentrado, ora a teu Pai que está em secreto, sem ninguém te incomodar. E teu Pai que vê em secreto, te recompensará como? Publicamente. Então, será que nós temos dedicado tempo, você tem dedicado tempo à meditação da palavra de Deus, a ficar em silêncio e pedir para o Senhor Jesus falar com você, ouvir a voz dele, o que ele tem a mostrar, ensinar você, a exortar, a corrigir? Será que você tem tirado tempo para falar com Deus, para conversar com ele, para rasgar o seu coração, falar, meu Deus, o meu dia foi assim, foi assado, passei por isso, você que trabalha num salão, teve esse cliente, deu tudo certo, graças ao Senhor, meu Pai. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Será que você tem feito do Senhor Jesus o seu melhor amigo? Será que você tem dado o dízimo, as primícias do seu dia, do seu tempo, dos seus projetos, dos seus pensamentos? Porque se você projetar algo sem a direção de Deus, a chance de que, ainda que aparentemente dê certo, mas disso te prejudicar lá na frente é muito grande. Então, o mais importante que existe na vida, pessoal, é o relacionamento. É a intimidade com o Senhor Jesus, é o seu momento no secreto com Deus, onde nenhuma pessoa está vendo, mas Deus está vendo. Onde é que está o seu coração? Porque você que estuda ou já estudou na vida, para alguma prova, para alguma coisa, para tirar carteira na escola mesmo, você sabe que a explicação na hora da aula, você consegue pegar uma boa parte. Mas se depois você não for no cantinho, na biblioteca, em casa, no quarto, não se concentrar e prestar atenção, rever, você não vai entender os detalhes da matéria. E os detalhes são totalmente importantes, porque se uma regra tiver uma exceção e você não souber, e essa exceção cair na prova, você vai errar a questão. É ou não é verdade? Então, nós precisamos dedicar tempo. O mérito não é nosso. É o mínimo que nós podemos fazer. O mérito é do Senhor Jesus, porque Ele se sacrificou por nós. Então, dedique tempo para a sua comunhão com Deus. Dedique tempo para falar com Deus, não falar de uma maneira religiosa, não falar somente quando está na igreja, mas você precisa ter o seu momento com Deus,
Você precisa rasgar a sua alma todos os dias. O Senhor Jesus disse, cada dia tem o seu mal, traz consigo o seu mal. Então, alguém te maltratou? Meu Deus, tem misericórdia de mim, dessa pessoa, me perdoa, guarda meu coração. Sabe, você falar com Deus como foi o seu dia, como você espera que seja o seu dia, pedir a Ele para estar à sua frente. É como o Senhor Jesus falou com Josué, né? Deus falou com Josué, para ele não meditar dia e de noite na palavra, né? Na palavra de Deus que ele tinha. E para que ele não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda. Acho que é mais ou menos assim. Então, é o que Deus, eu creio, está nos ensinando nesse versículo, nessa meditação. Priorize o seu momento com Deus. De repente você faz tantas obras na obra de Deus, mas tem tido preguiça de falar com Deus. Tem tido preguiça de esmiuçar, de pedir a Deus para mostrar para você os detalhes, novas experiências da palavra de Deus. E se você não combater essa indisciplina, essa preguiça logo, de repente você não ora hoje, não ora amanhã, depois de amanhã, você cai numa zona de conforto e ainda que você não cometa pecados graves, mas assim como foi na igreja de Éfeso, que tinha sido perseguido, perseverante, que achou pessoas na mentira, que teve paciência, muitas obras, né? Teve um trabalho árduo, mas que foi reprovada pelo Senhor Jesus. E não é à toa que é a primeira carta entre as 7 do Apocalipse. Por quê? Porque eles estavam, creio eu, no religioso, no automático, eles perderam o primeiro amor. A oração, já aquela oração na igreja, sabe, quando todo mundo está vendo automática, Senhor, te amo, te adoro, nada contra, cada um tem o seu jeito de orar, mas tem que ter espírito, você tem que colocar a sua alma, a sua razão, o seu pensamento, se concentrar, pensar. O Senhor Jesus, o próprio Deus que veio à terra para se sacrificar por nós, para que aquele que tiver fé nele seja perdoado, seja salvo, tenha vida eterna, ele veio para nos ensinar e ele se retirava para orar a sós. Ele se retirava para orar para o Pai. Por quê? Para nos ensinar também, para que a gente entenda o quanto a gente depende dele, precisa dele, para você entender os detalhes, prestar atenção, igual na prova. Se você não rever o conteúdo, você não vai conseguir fazer uma boa prova. Eu só vi na aula, tá bom, vou passar o olho aqui e pronto. Não fique lendo também não apenas, né, mas só a caixa de promessa, não, o versículo do dia, não. Tenha, sabe, a sua vida com Deus. Não é você fazer o que você quer, mas é você ter a sua vida com Deus. Você não pode depender de ninguém para ter vida com Deus. Porque se essa pessoa que você depende um dia não te passar uma palavra, não tiver vida com Deus, então a vida com Deus não se terceiriza, não se negocia. Para Deus a gente não tem que ter tempo, a gente tem que fazer tempo. Tem que ser mais importante do que a gente, do que a família, o casamento, tudo e todos. Em primeiro lugar vem Deus, vem o Senhor Jesus. Depois vem o casamento, depois vem as outras partes, mas em primeiro lugar é o relacionamento com o Senhor Jesus. Não é fanatismo, você não vai ficar várias horas, né? Isso é entre a pessoa e Deus, não pode ser algo religioso, pesado, com meta, que vai se tornando repetitivo. Não, no começo vem aquela preguiça, eu quero deitar, eu quero descansar, mas tenha esse hábito, não religiosamente falando, mas de falar com o Senhor Jesus, de rasgar sua alma, contar como você espera que seja o seu dia, como foi o seu dia. Ao longo do dia você vai se lembrar, falar com Ele, adorar Ele em pensamento. Deus vai te inspirar, se vier um pensamento ruim, a reagir. Ele vai te dar direção para tudo, para a vida financeira, para o casamento, para a vida sentimental, mas sobretudo você vai se manter aos pés do Senhor Jesus. O mais importante é a intimidade com o Senhor Jesus. E muitos têm negligenciado, têm deixado de lado. Não tem tirado tempo para falar com Deus, para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. Não faça isso. Priorize a sua vida com Deus, porque se você não priorizar, você, ainda que não cometa pecados graves, infelizmente já estará caído. Porque a igreja de Éfeso foi reprovada. Por quê? Porque perdeu o primeiro amor. Se você reconhece que precisa voltar ao primeiro amor, ou você quer conhecer o Senhor Jesus, feche a porta do seu quarto, comece a praticar agora e rasgue a sua alma. Fale com Deus, fale: Senhor Jesus, não importa o que você fez até agora, o que importa é de hoje em diante, porque o sacrifício dele é suficiente para cobrir qualquer pecado, para te dar o perdão. Ele já te oferece o perdão. Então, peça a Deus perdão pelos seus pecados, aceite o perdão, mude, se converta e peça para o Senhor Jesus encher o seu coração agora. Seja cheio da presença de Deus. Tenha momento com Deus durante o seu dia. Faça do Senhor Jesus o seu melhor amigo, para quem você conta tudo, o seu maior amigo, o melhor momento do seu dia. Priorize falar com Deus.
mesmo com ou sem vontade. Seja cheio do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo agora. Louve e adore o nome do único e verdadeiro Deus vivo, que é o Senhor Jesus Cristo. E se você quiser continuar, pode continuar, e não deixe de priorizar o seu momento com Deus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. O mais importante é a intimidade com o Senhor Jesus. Amém.